Uma pessoa CLT pode prosperar com pactos de riqueza? Já ouvi pessoas falando que não. Esse assunto ele é bem interessante, mas ele também é complexo, e eu vou trazer algumas informações aqui para vocês entenderem. Pode ser que uma frase num podcast, alguma coisa assim, tenha sido até tirada de contexto ou não tenha sido bem explicada, que deu a entender que qualquer CLT não possa fazer pacto de riqueza. Mas qual é a questão? Primeiro, você quer ser CLT para sempre? Jana, eu quero, porque eu acho que é mais seguro para mim. Então você tem que ter noção, ciência de que, como um CLT, você vai ter um teto, ou seja, vai ter um limite que você vai poder ganhar, tá? Vou te dar um exemplo na prática. Você começa trabalhando num supermercado de operadora de caixa. Você ganha, sei lá, R$ 2.000. Vou falar valores fictícios aqui só para vocês entenderem melhor. Se você se mantiver como CLT trabalhando no mesmo supermercado, qual é o limite que você vai poder chegar de qualquer outro cargo que exista dentro daquele supermercado? R$ 10.000 no máximo, de repente, na parte administrativa, em alguma coisa ali? Pode ser. Então você tem que ter noção que se você não quer sair dali, se você não quer sair, né, do nicho ali do CLT e do supermercado que você está, você vai ter o seu limite de R$ 10.000. É melhor do que quando você iniciou com dois? Muito melhor. Então essa pessoa prosperou, certo? Saiu de 2 foi para 10. Mas, como eu falei, você tem que ter ciência de que vai ser o seu máximo. Então, o que significa essa prosperidade? Com esses 10 dá para levar uma vida razoável, legalzinha. Não precisa ficar contando moeda. Ok, se para você essa é a prosperidade, você atingiu o que você queria, correto? Se estamos falando de riqueza, uma pessoa que ganha R$ 10.000 não é rica, concorda? Então você teve uma ascensão, teve ali o seu objetivo alcançado, mas não vai ficar rica, correto? Então, eu dei um exemplo do CLT. Quando falamos de CLT, às vezes as pessoas pensam em escalas bem menores, né? Mas existem até médicos que são ainda no regime CLT. A maioria que eu conheço é PJ, tá? São prestadores de serviço para hospitais, clínicas e tal. Mas alguns ainda, poucos, mas alguns ainda têm esse regime CLT. E não ganham relativamente mal. Em relação aos que são PJ, eles ganham muito mal, tá? Em relação aos PJ. Depende com o que você está comparando. Estou comparando esse médico CLT com a maioria dos brasileiros de outras áreas, então ele ganha até que razoavelmente bem. Estou comparando ele com outros médicos PJ, ele ganha mal. Deu para entender? Porque depende do que você está comparando. Vou dar um outro exemplo. Quando eu estava fazendo faculdade, né, de biomedicina, uma delas, né, eu lembro que quase a sala inteira queria fazer, queria seguir na área de perícia criminal. E eu lembro que o concurso na época, se você passasse para fazer a região que a gente morava ali no interior de São Paulo, acho que era R$ 26.000 o salário inicial. Não era de jeito nenhum um salário ruim. Tanto que quase que 90% da minha sala de estudantes queria fazer, e eu conheço gente que foi se especializar, foi fazer cursos, né, a fundo para passar nesse concurso. Então, não era um valor ruim. R$ 26.000 concursado. Salário inicial para perícia criminal de um biomédico. Mas por que que eu não fiz? Porque eu já tinha minha clínica há muitos anos, eu já tinha outros prestadores de serviço trabalhando para mim, tinha cabeleireiro, tinha manicure, tinha as salas que eu alugava para tatuadores, tinha já uma movimentação financeira de mais de 60 mil. Então, por que que eu ia fazer um concurso para ganhar 26, se eu podia ganhar todo mês 60? Entendeu? Então, quando você é PJ, você não tem um teto, você não tem um limite.
Você pode escalonar, como eu falei, colocar outras pessoas para trabalhar para você. Vamos supor, você monta um comércio, né? Você vai, pega o seu dinheiro que você ganhou com o passar dos anos, você monta um comércio, faz várias lojinhas ali e aluga as salas, por exemplo. Você não tá lá trabalhando. Você colocou algo para ser rentável sem que você esteja lá com uma massa. Era isso que acontecia principalmente na minha clínica. Eu tinha o prédio, tenho até hoje, como eu falei já para vocês, e as pessoas vão lá e alugam ou trabalha com percentual. 70% seu e 30% meu. Depende. Então, quando você é um PJ, você não tem um limite. Entende? Eu posso fazer vários prédios assim também. Posso fazer várias clínicas dessa forma. Então, eu posso ter ali muito mais dinheiro. Então, sim, uma pessoa que é PJ, né? Seja, como eu falei, seja investindo em imóveis, né? Construindo, reformando para vender, alugando, ou fazendo o que eu falei para você, né? De repente monta uma franquia de alguma coisa, ou até mesmo começando com essa parte de venda mesmo, né? Ah, eu vou vender modinha de academia, enfim, qualquer tipo de PJ, conforme o tempo vai passando, você vai ganhando cada vez mais, vai ganhando mercado e tal, e você não tem um limite de ganhos. Mas quando você é um concursado, você sabe que é aquilo todo mês e pronto. Quando você é CLT, você sabe que é aquilo todo mês e pronto. Mesmo que você vá aumentando ali seu nível hierárquico dentro da empresa, você vai ter um limite. Você pode sair de uma empresa e ir para outra, mas na outra empresa também vai ter um limite. Ah, o limite que você vai ganhar nessa empresa é 30. 30 ainda não é rico, mas vive muito bem. Então não é ruim. Então vamos lá. Pode fazer? Pode. Vai ficar rico? Não. Vai ficar próspero? Vai. Entendeu? Então, como eu falei, se você tiver essa noção, se você tiver ciência de que você vai chegar num limite e é aquilo e pronto, faça. Você vai melhorar. Talvez não vai ficar andando de iate por aí, né? De jatinho, mas vai viver bem, vai ter uma geladeira cheia, vai colocar as crianças numa escola particular, vai viver bem, razoavelmente bem, tá? Lembrando que se você tem um valor fixo por mês, você tem um teto, um limite que você possa alcançar, com o passar dos anos, o nosso valor do real desvaloriza cada vez mais. O que você comprava lá atrás, 10 anos atrás, com 10 reais, hoje você não compra mais. Hoje você precisa de 100 reais. Então, quem ganha, vamos supor, esse teto, esse limite de 20 mil reais, supondo, hoje vai viver razoavelmente bem. Daqui 10 anos, 20 mil reais não é nada. É como se fosse os novos 2 mil reais. Então, quem tem que fazer esse cálculo, se compensa ou se não compensa, é você. Então, vamos lá. Qualquer ritual ou pacto de riqueza que eu faça vai te ajudar a melhorar? Vai. Vai deixar você rica? Depende de tudo isso que eu falei para você.